Olá, meus caros, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia nem o horário que você nos assiste, importante é sempre salientar que você é um arauto de Deus, um arauto do Senhor que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus. Esse ministério que o próprio Cristo exerceu aqui na terra, começando a exercê-lo ainda criança, quando pregava e discutia com os sábios e sacerdotes nas sinagogas. Estamos trabalhando juntamente com você a sala de juvenis com idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Essa faixa etária onde o assédio secular é muito intenso, muito violento. E cabe a mim e a você, juntamente com a ADC Educacional, com o Departamento de Escola Bíblica Dominical, com a Assembleia de Deus enquanto instituição nacional, trabalharmos e influenciarmos para que esse jovem possa enfrentar com galhardia e vigor as tentações que lhe são impostas pelo mundo secular. Estamos trabalhando junto com você a sala de juvenis, né? E o título geral da nossa lição é o Espírito Santo, Deus presente em nós. Você pode começar a tua aula perguntando para a tua turma, tendo em vista que nós já adentramos, estamos exatamente na metade do trimestre, a lição de número 7, pergunte para o seu jovem como você pode perceber que o Espírito Santo está presente na vida do crente. Ele está presente, você nota facilmente isso, quando você vê um jovem focado nas coisas de Deus, um jovem obediente ao que consta a Sagrada Escritura, um jovem que se relaciona bem com sua família, um jovem que atua bem divulgando o Evangelho, o jovem que está recebendo orientação e aceitando a orientação dos seus líderes. Existem várias formas de você perceber o Espírito Santo presente na vida de uma pessoa. O título específico da nossa lição, né, é o Espírito Santo atuando no crente. E você pode fazer a mesma pergunta que você fez para o título geral. Quando, o Espírito Santo está atuando no crente, você vê como aquela mulher viu lá em Eliseu. Ele é uma pessoa que está sempre em comunhão com Deus, está sempre em comunhão com os ditames da Sagrada Escritura. Ele está sempre praticando o amor de Cristo de uma forma intensa, em plena, respeitando ao próximo, respeitando a Deus, se relacionando com Deus e obedecendo aos seus líderes. Isso é uma das formas de se perceber o Espírito Santo atuando na vida de um crente. A nossa lição de número 7 está prevista para ser exibida no dia 12 de novembro do ano de 2023. Já se aproxima o final do ano, muitos já estão na expectativa das festas natalinas, das festas de Ano Novo, das festas de janeiro, e muitos já começam a programar o distanciamento da igreja, no sentido de que vão viajar. Programe-se, mas também descubra no lugar em que você está indo uma Assembleia de Deus para que você frequente os cultos no seu período de férias. Tire férias do trabalho, não tire férias da igreja. Esse é um conselho que vos dou. Seguindo em frente, vamos direto ao que nós chamamos de leitura bíblica em casa. Aquela sugestão que dá o nosso autor, onde ela traduz para nós uma panorâmica esplêndida, muito generosa, de tudo que nós discutiremos na lição de hoje. Segunda-feira, o nosso autor sugere Ezequiel, capítulo 36 e versículo 37. A ideia que o nosso escritor subtrai é que o Espírito guia os crentes. E eu digo, quando você vai lá naquele versículo, é muito claro que você percebe que o Espírito Santo está dentro de nós e nos leva à obediência, né? Ele nos ensina principalmente a obediência. Joel, capítulo 2, versículo 28, é o que está sugerido para terça-feira. O Espírito é prometido aos crentes. E essa promessa, nós vamos ver no decorrer da lição, ela é confirmada lá em Mateus, capítulo 2, versículo 4, quando do derramamento do Espírito Santo. O Espírito é prometido a todos os crentes, a todos que creem em Jesus Cristo. Isaías 32, versículo 15, é o que sugere para a quarta-feira. O Espírito muda a circunstância do crente. E vamos perceber que ali há uma promessa de que o Espírito será derramado em todos
em todos nós, ou seja, em todos os que creem em Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 8, sugerido para quinta-feira, Jesus batizará os crentes no Espírito Santo. Isso é uma profecia que o próprio João Batista, aquele que batizou a Cristo, fala que ele, Jesus Cristo, é mais poderoso do que ele, João Batista, e que Jesus batizará em nome do Espírito Santo, batizará com o Espírito Santo de Deus. João, capítulo 3, versículo 34, o Espírito auxilia na mensagem. O Espírito, quando você vai ler o versículo, você vê que o Espírito é derramado naqueles que servem a Cristo, naqueles que se convertem, naqueles que mudam de rumo e convertem-se a Cristo Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, é o sugerido para sábado. O Espírito concede novas línguas aos crentes. É mais uma confirmação, do que está lá no versículo sugerido para terça-feira, da profecia de Joel, quando ele comunica, quando ele profetiza que o Espírito Santo será derramado sobre todos nós. Esse nós são só os que creem. Os que não creem não terão esse benefício, esse privilégio de receberem e serem preenchidos por completo pelo Espírito Santo de Deus. Os objetivos da nossa lição, como sempre gosto de salientar, um objetivo do professor. Não precisa, em hipótese alguma, ser compartilhado com o aluno. No entanto, se você achar que deve compartilhar, não há também de ser criticado. Apontar para o papel do Espírito Santo como guia da igreja é o primeiro objetivo. O segundo, destacar o papel do Espírito Santo como mestre da igreja e relacionar a mensagem da igreja à atuação do Espírito Santo. O texto bíblico nos fala assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso encontra-se em Efésios capítulo 5 e 18. Alguns teólogos querem dizer, e faz sentido no que eles dizem, é de que não vos embriagueis com vinho, não é só uma motivação, um ensino a nós que nós nos afastemos da bebida alcoólica, da bebida que contém álcool, mas também se faz referência nesse período, havia o culto a Dionísio, a Baco, que era o deus do vinho. E nesse culto a Baco, a Dionísio, havia-se uma bebedeira muito grande, bebia-se muito, porque eles achavam que nesse estágio de embriaguez, eles tinham uma comunicação mais fácil com o Deus que eles criam que era real. Então é nesse sentido também que a mensagem diz que você não vos embriagueis, se enchei do Espírito Santo. Ou seja, é a mesma coisa que não vá cultuar um Deus que causa contenda, um Deus que causa discórdia, vá ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. O que acontecia aí era mais ou menos o que acontece com o pessoal do Santo Daime, onde ele usa umas drogas alucinógenas para terem, na visão deles, um contato mais íntimo com Deus. Então esse é um alerta: não beba porque faz mal, e não beba, não se embriagueis para cultuar outros deuses, pois você deve cultuar o verdadeiro Deus que nos enche de Espírito Santo sagrado. Seguindo em frente, leitura em classe, que é outro ponto que nós comumente deixamos de lado, encontra-se em João capítulo 14, do 16 ao 20, e o próprio João no capítulo 14, do 26 ao 31. Eu particularmente destaquei aqui o versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui é Cristo Jesus já avisando, já nos dando um consolo, já deixando para os apóstolos a certeza de que virá um para substituí-lo, e esse um a substituí-lo é o Espírito Santo de Deus. Destaquei também o versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Cristo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui é um detalhe, amado. Muita gente confunde. Quando o Espírito Santo vai nos ensinar, nós temos que estar apto a aprender. Você vai numa escola, se você não prestar atenção, o teu aluno não prestar atenção na tua aula, meu caro professor, certamente ele vai sair da sala sem saber quem é o Espírito Santo de Deus.
Então, tal qual o teu aluno tem que prestar atenção na tua aula, nós também temos que dar espaço para que o Espírito Santo de Deus atue na nossa vida e nos ensine a como nos reconciliarmos com Deus, a voltarmos a ter relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento que foi perdido no nefasto dia em que Adão e Eva se submeteram às sugestões do diabo. Seguindo em frente, vamos ao nosso Conectando com Deus, o que eu chamo de nossa introdução. Jesus, ele promete, promete que iria trazer, deixar um consolador para nós. E isso já vimos aqui claramente nos versículos que foi lido em casa, que foi feito para ler em casa, que ele já nos deixou, que o Espírito Santo de Deus já está conosco, que a promessa já é real, essa promessa vem do Antigo Testamento. Se você olhar bem, os versículos que foram sugeridos para a leitura em casa, 3 falam do Espírito Santo agindo no Antigo Testamento, como já estudamos nesse próximo trimestre, nesse próprio trimestre. Então, o Espírito Santo de Deus é uma promessa e é uma promessa que já foi cumprida, é uma profecia que já foi realizada, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, cabe a você e a mim deixar esse Espírito tomar conta da nossa vida para que nós possamos seguir em frente em direção ao reino celestial, em direção às bodas do Cordeiro. O primeiro tópico da nossa lição de hoje vai nos falar que ele é o Consolador prometido. Inicie a tua aula, meu caro professor, perguntando o que é um Consolador. Por exemplo, o pai, ele tem um papel de orientador, ele tem um papel de cuidador e ele tem um papel de consolador. Ele nos dá abrigo, ele nos dá aconchego. E esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele nos consola pela perda, ele nos consola pelas derrotas, pelas nossas fraquezas, mas também ele nos dá vigor para que nós possamos enfrentar com galhardia as dificuldades impostas por todos os meios seculares que muitas vezes nos afastam de Cristo Jesus. Então ele fala, o nosso autor aqui fala que o Espírito Santo é o Paracleto, que é do grego, que quer dizer consolador, aquele que nos dá aconchego. Ele é consolador prometido. Já vimos, olha como é importante você discutir um pouco com teu jovem aquelas lições que eu defini como lição bíblica para ler em casa. Nós já vimos que ele é o consolador que foi prometido. Ele foi prometido lá em Joel, lá bem antes do nascimento de Cristo, bem antes do encerramento do cânon do Antigo Testamento, já se havia a promessa de que viria um Consolador e que esse Consolador iria nos resgatar e nos levar de volta a um bom relacionamento com Deus. E o próprio Cristo confirma isso quando vai e diz que ora ao Pai para que o Pai, ele rogarei ao meu Pai para que envie um outro Consolador. Então, Cristo era Consolador e Cristo deixa o Espírito Santo de Deus em seu lugar para nos consolar, nos guiar e nos direcionar. O segundo tópico, o Espírito Santo operando no crente. Como é que o Espírito Santo opera no crente? Há várias maneiras do Espírito Santo operar no crente. O crente tem que estar, então, de coração aberto para que o Espírito Santo se manifeste. Ele trabalha através dos dons, ele trabalha através da compreensão, do discernimento. Ele trabalha através da tua aproximação com Cristo. Em todos os sentidos, quando você abre o coração, o Espírito Santo está ali pronto para te guiar e para te orientar. E essa é a forma como ele trabalha na minha e na tua vida. E nesse trabalho que o Espírito Santo faz, de nos ensinar, nos direcionar, nos dar discernimento, ele tem um papel fundamental, decisivo no processo de salvação. Porque não há como você ser salvo se o Espírito Santo não direcionar a tua vida, não direcionar para que você aceite ao próprio Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E também, através desse Espírito Santo, diz aqui o nosso autor, ele te dá revestimento, que é o segundo subtópico. O que é revestir? É dar uma nova roupagem, é cobrir aquela roupa que tu já está
com uma mais quente. Por exemplo, eu estou com essa roupa aqui, de repente vem o frio, como é que eu me revisto? Eu coloco uma jaqueta, então eu me revisto para que eu me proteja. Então o Espírito Santo ele te reveste de poder, ele te reveste de autoridade, entendendo que é muito comum as pessoas falarem que o Espírito Santo dá poder para as pessoas. Não, o Espírito Santo dá autoridade, o poder é do Espírito. E através dele e por ele nós temos autoridade de expulsar demônio, temos autoridade de orar por cura. Ele nos dá e nos permite o acesso ao seu poder através da autoridade que ele nos dá. A atuação do Espírito Santo é o terceiro e último tópico. E como atua o Espírito Santo? A partir da regeneração, ou seja, a partir do novo encontro, a partir do novo nascimento meu e teu, com um novo relacionamento com o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida. E como é essa atuação? Já falamos, é direcionando, é nos guiando, é nos protegendo, é nos dando aconchego, nos dando refúgio para que nós possamos, através da nossa fé em Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, ou seja, através da Trindade. Nós estamos estudando paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. A teontologia estuda a figura de Deus e a cristologia estuda a figura do Espírito Santo. Então, a partir disso, nós temos condição de nos relacionarmos com Deus. A partir da conversão, o Espírito Santo já faz parte da tua vida. E a partir desse momento, você faz parte daqueles que serão assunto ao céu. Para tanto, você há de se manter convertido, retilíneo, uniforme no caminho da prática do amor cristão. É essa a mensagem da lição de hoje. E, para tanto, você pode ensinar para o teu jovem que o Espírito Santo faz parte da Trindade e que ele é Deus e que nós precisamos adorá-lo também. Você vê muito facilmente nas pregações, fala-se de Jesus, é justo, fala-se de Deus, é justo, mas fala-se muito pouco do Espírito Santo. Então que você ensine ao seu jovem a pregar, a ensinar sobre o Espírito Santo, pois o Espírito Santo está na terra, ele ainda está conosco. Ele ficou aqui com a missão especial de cuidar da humanidade. Nós somos muito bons em fazer louvores com o Espírito Santo, mas ensinar e pregar sobre o Espírito, nós deixamos um pouco à margem. O nosso autor foi muito feliz quando escolheu esse precioso tema. Para nós concluirmos, eu destaquei apenas essa parte. E o Espírito, é o Espírito quem dá poder e graça para a igreja de Cristo. É o Espírito quem dá autoridade e graça para a igreja de Cristo, ou seja, para que eu e para que você possamos levar avante a palavra de Deus. Ele nos dá essa autoridade. Ele nos dá o selo de autoridade para que nós possamos falar que Cristo salva, que o Espírito Santo é Deus e que só através disso, só através deles, só através da conversão e do amor de Cristo, nós voltaremos a ter relacionamento com Deus. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, um forte abraço e assim, se Deus nos permitir, nos encontraremos em breve.